Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Estamos de volta à meditação na literatura de sabedoria. Desta vez nós vamos dar início à leitura do livro de Eclesiastes. E aí eu inicio com os 3 primeiros versos do capítulo 1, que nos diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, porque se afadiga debaixo do sol? O livro de Eclesiastes, comumente, é reconhecido como um livro de leitura pessimista. De alguma pessoa que está mais para um filósofo do que para um pregador, né, que traz sentenças de esperança, a respeito da inutilidade de tudo aquilo que nós fazemos na vida. O verso 3 ele vai nos colocar diante desse questionamento. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, porque se afadiga debaixo do sol? O verso 2 traz 5 vezes a palavra vaidade. Aliás, a palavra vaidade no livro de Eclesiastes, ela está presente por cerca de 37 vezes, ao passo que ao longo de todo o restante do Antigo Testamento, nós vamos encontrar apenas mais 33 vezes. Mas somente no livro de Eclesiastes nós encontramos cerca de 37 vezes. E somente no versículo 2 nós encontramos 5 vezes. A palavra vaidade, que no latim significa, vem do latim vanitas, quer dizer qualidade do que é vão, fútil, ilusório. E no hebraico quer dizer vento, brisa, volátil, aquilo que passa e que não é palpável, não se sustenta. E a observação do autor de Eclesiastes, então, vem exatamente nos colocar diante da aridez do pensamento humano quando ele se coloca para observar as coisas que estão ao seu redor. Como às vezes é sofredor nós pensarmos a respeito das coisas da vida e o sentido que ela faz para a nossa existência. Mas é exatamente esse o objetivo do autor de Eclesiastes, é fazer com que nós pensemos a respeito de tudo aquilo que nós fazemos, se faz sentido para a existência humana, para as nossas vidas, se isso não passa simplesmente de vaidade, não passa simplesmente de algo inútil. E aí podemos pensar, em primeiro lugar, que pensar é muito importante. Nós não podemos prescindir desse exercício e da faculdade do pensar. O autor, o apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos, ele diz assim: Rogo-vos, pois, no verso 1 do capítulo 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não podemos prescindir da racionalidade, da faculdade do pensar. E no mundo em que há tanta irracionalidade, uma oferta de tantas possibilidades nas redes sociais, no mundo da tecnologia, de tanta velocidade, que nós não somos convidados ao exercício do pensamento, mas da resposta imediata. No mundo de polarizações em que as pessoas se deixam levar pela raiva, pelo ódio, pela irracionalidade, dificultando o diálogo entre as partes. No mundo em que nós somos, cada vez mais estamos com a capacidade de raciocínio e de pensamento comprometido. O livro de Eclesiastes vai nos fazer pensar sobre cada ato e cada atitude nossa se faz sentido. Ou seja, isso que eu faço é bom, faz sentido, preenche a minha vida? Uma segunda coisa importante que esse livro vai nos fazer pensar é que nós devemos pensar a respeito de nós também com equilíbrio. Aí eu me utilizo também do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, só que no verso 3, que diz assim: Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como é importante, então, nós pensarmos com equilíbrio a respeito de nós mesmos e a respeito de tudo que está ao nosso redor. O equilíbrio é algo muito importante, porque, por exemplo, um carro de Fórmula 1 ele só consegue fazer uma grande performance, um grande resultado e andar a cerca de 300 km por hora, porque todo o seu equipamento foi feito para que houvesse um grande equilíbrio.
E nós precisamos então pensar sobre o equilíbrio das coisas e não pensar de nós mesmos além daquilo que convém. E por último, eu gostaria de pensar que o livro de Eclesiastes vai, apesar de ele pensar sobre a inutilidade daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que faz parte da existência humana, que nós podemos pensar no todo das coisas. Todo o livro de Eclesiastes deve ser lido à luz do último capítulo. Ele vai nos trazer algo de esperança, vai nos trazer algo que vai dar sentido a esse todo, dessa parte que cada parte vai nos trazendo do livro e que no final dá um sentido completo. Aliás, em Romanos 8:28 vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o objetivo do livro é esse mesmo, é nos deixar talvez entristecidos diante das limitações humanas e questionar tudo aquilo que nós fazemos, porque de algum modo nós vamos perceber que nós precisamos de Deus. E todos nós precisamos preencher com algo que vai além do sentido daquilo que nós fazemos aqui na Terra. E aí talvez até nem precisemos deixar de lado aquilo que nós fazemos e realizamos, mas não pomos a nossa confiança nisso. Mas para isso é preciso que nós pensemos com equilíbrio e vejamos o todo das coisas. Mas não jogue fora, não desista da leitura de Eclesiastes, caso você fique entristecido e angustiado, porque cada parte precisa provocar isso em nós. Que Deus abençoe você na leitura desse livro como um todo, nas meditações que se seguirão. E que Deus nos fale profundamente ao coração. Essa é a minha oração, essa é a oração para todos nós, que Deus em tudo nos conduza. Amém.